dia! Olha eu aqui de novo na manhã dessa terça-feira para darmos continuidades aos nossos estudos. Vamos continuar o capítulo 4, Notícias e Novidades, só que hoje nós iremos falar de telona e telinha. Na aula passada nós assistimos aí sobre os meios de comunicação, a informação da imprensa, o aumento do volume que se tratou do rádio. E hoje nós iremos focar nossa aula falando sobre a telona e a telinha. A telona nada mais é do que o surgimento do cinema, que ele surgiu lá no ano de 1985, quando os irmãos Lumière, de origem francesa, projetavam imagens gravadas na telinha do Salão de Grand Café em Paris, na França. No início, esses filmes que eram projetados nessas telonas, eles não tinham nem som e nem voz. E as imagens elas eram pretas e brancas. Nós temos aqui nesse slide a foto dos irmãos Lumière, que foram eles que iniciaram o cinema lá na França. E esse cinema ele foi sendo inserido em outros países. Antigamente, esse cinema ele era preto e branco, não é como os cinemas que nós conhecemos hoje. E eu coloquei aqui para vocês a foto de um cinema daquela época, onde nós temos aí cadeiras que não são tão confortáveis quanto a que nós temos hoje. As que nós temos hoje, elas são bem acolchoadas. E esse cinema era projetado e eles assistiam esses filmes através dessa telinha. Por que eu falo telinha? Porque se a gente comparar com a tela que nós temos hoje no cinema, ela se torna uma tela pequena, porque nós temos aí telas gigantescas, não é mesmo? E aqui nesse outro slide eu coloquei a foto de um cinema da atualidade, onde esses filmes eles podem ser estadunidenses, argentinos, iranianos, brasileiros, entre outros. Eles são vistos no mundo todo, fazendo com que as pessoas saibam mais sobre as várias culturas e observem o comportamento dos personagens criados pelos diretores e pelos roteiristas dos filmes. Olha só que interessante. Pelos filmes a gente consegue conhecer a cultura de cada região, de cada país. Conhecemos também a culinária, a moda, e se esse filme ou essa minissérie ela é feita no passado, nós vamos ter aí um cinema, um filme, um documentário falando sobre determinada época. E aí nós podemos conhecer diversas culturas através das telas dos cinemas, não é mesmo? Através de filmes que são dirigidos por diretores e feitos por roteiristas. E nós temos aí grandes filmes de grandes sucessos que ganham Oscars e são filmes magníficos. A telinha nada mais é do que a nossa TV de dentro de casa. Atualmente, um dos meios de comunicação mais populares é a televisão, ou a nossa TV. A história da projeção de imagens em um aparelho teve início no final do século XIX e envolveu muitos inventores. Um dos modelos parecidos com o que nós temos hoje dentro de casa, ele surgiu no ano de 1935 na Alemanha. Lá na Rússia, a televisão apareceu em 1938, ou seja, 3 anos após ter sido lançado na Alemanha. Nos anos seguintes, já estava presente nos lares também dos Estados Unidos. Já aqui no Brasil, demorou um pouquinho mais. A primeira transmissão pela TV aconteceu no ano de 1950. Nós tivemos aí uma diferença em relação à Alemanha de 15 anos. Meus amores, nós também temos a história da evolução dessas televisões. A evolução dos aparelhos da televisão
vai desde as TVs de turbo, os aparelhos de LED, plasma, até chegar às telas de LED. Vocês adoram falar sobre LED, não é mesmo? Os aparelhos de televisão chegaram ao Brasil por influência do empresário Assis Chateaubriand, que em 1950 inaugurou a primeira emissora da TV brasileira, a TV Tupi. A partir da década de 90, os aparelhos de TV passaram por uma evolução fantástica, o que resultou em aparelhos mais modernos, leves, com telas finas e imagens de altíssima definição. Antigamente, as televisões elas eram muito grandes, muito pesadas e bastante caras. Não era todo mundo que conseguia ter um aparelho de televisão em casa. Então, em algumas cidades, era de costume que os gestores daquelas cidades colocassem uma televisão em alguma praça pública para que todos os moradores daquela região pudessem assistir a alguma programa de televisão. E essa televisão, ela projetava imagens preto e branco, não era colorido como nós temos hoje. E essas televisões, elas passaram por diversas evoluções. Nós tivemos primeiro as televisões de turbo, que são televisões enormes, pesadas. Depois veio as televisões de LED, vieram as televisões de plasma. Nós temos as televisões de LED e essas televisões, elas estão sempre se modernizando, porque nós temos aí grande evolução da tecnologia. Eu coloquei uma imagem aqui para vocês olharem das televisões que tem de 1938 até 2013. Essa imagem não está nem tão atualizada. As televisões de hoje nós já conseguimos acessar a internet. Algumas televisões já vêm com alguns aplicativos para que nós possamos acessar o YouTube, por exemplo, Netflix. Alguns canais já programados de aplicativos que nós possamos aí acessar filmes como a Netflix, séries. E essa projeção ela pode vir através até de Bluetooth para que nós possamos assistir na nossa televisão. Meus amores, como proposta de atividade, eu quero que vocês façam uma leitura mais aprofundada sobre essa página 46 e a página 47. Posteriormente, vocês vão lá para a página 48 e façam a leitura do Interpretando. Vocês vão responder também a página 48 e o prazo de entrega desta atividade é até dia 6, segunda-feira. Um beijo e até